boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sabemos a hora que os internautas irão assistir, mas agradecemos a todos e lembrando que se gostarem do canal, não se esqueçam de se inscrever, que isso é importante para o canal. Hoje nós estamos tendo o prazer e a honra, o privilégio de contar com a entrevista da professora Cris Yamage, uma amiga nossa, extremamente competente da área do direito, professora do INSPER. Até vou pedir que você faça um mini Wikipedia aqui para nós, é tanta coisa. Obrigado, Cris, por ter vindo aqui. Fala um pouco de você e aí começamos. Ok, bom, antes de mais nada agradecer aqui ao professor José Márcio e também ao Caio pelo convite, pela participação nessa conversa. Eu sou a Cris Yamage, então dou aula no INSPER de Direito e já fui professora também do IBMEC, da Anhembi Morumbi. Venho aí de uma trajetória de 20 anos de mercado financeiro, né, trabalhando com operações jurídicas, né, as estruturas jurídicas no mercado financeiro. E, enfim, hoje em dia também desenvolvo pesquisas com professores amigos, né, da economia. Sou presidente da Comissão de Direito e Economia da OAB neste mandato. E é um prazer, uma honra estar aqui. O Dr. Caio Zanin, nosso companheiro aqui de canal, vai fazer a primeira pergunta. Bom, Cris, primeiro eu gostaria de reiterar os agradecimentos, uma honra estar aqui te entrevistando. Entrevistar amigo, né, Zé Márcio, é uma coisa sempre muito boa, né? Você é uma pessoa querida. E gostaria que você fizesse ali um resumo da sua trajetória. Graduação, Largo São Francisco, mestrado, Largo São Francisco de novo, né, mas também no exterior. Doutorado, como é que foi escolher o direito, por que o direito e o que significa, né, essa faculdade que a gente tanto ama, Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na sua vida? Obrigada pela pergunta, Caio. Bom, eu venho de uma escola técnica federal, que era a antiga Escola Técnica Federal de São Paulo, e eu escolhi o direito por causa da história econômica. Olha só. Na federal a gente tinha aula com um professor muito atuante no PSTU na época, o professor Valério Arcari. E a gente tinha muitas matérias técnicas, obviamente, mas ele era muito articulado politicamente. E ele era um professor que, né, nos inspirava um pouco à luta. E eu acabei indo para o direito por conta da minha atuação na escola, né, com o Grêmio Estudantil, com o movimento estudantil da escola, e depois Largo São Francisco, né, que tem toda a sua tradição política. Então, era a minha escola do sonho. Eu fui para lá na graduação. Acabei, né, trabalhando boa parte da faculdade. Você entrou que ano na São Francisco? Em 2003. 3. E trabalhei boa parte da faculdade com o mercado financeiro de capitais, né? Mas acabei fazendo pesquisa também. Por conta da faculdade, comecei a estudar o italiano. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ela tem uma tradição com o direito italiano muito forte, na verdade o direito europeu em geral, mas a gente lia textos da fonte, né? O que me fez já na graduação ir estudar francês, italiano, e comecei a estudar italiano muito a fundo, e me apaixonei pelo direito privado italiano, razão pela qual, né, depois de formada, eu tinha ido para a GV ser pesquisadora. Eu fiquei um tempo como pesquisadora, dedicação exclusiva, e aí acabei sendo aprovada num processo na Sapienza di Roma, onde eu fui fazer o mestrado em Direito Privado. Mas nessa época eu já fazia o mestrado aqui na USP, eu fazia o mestrado em Direito Econômico, com o professor José Tadeu de Chiara, que é o professor que escreveu a URV, junto com o Pércio Arida, Gustavo Franco, enfim, o Lara Rezende. E ele era inspirador, porque ele tinha um jeito de combinar o direito econômico com o direito privado muito dele. Ele olhava as teorias gerais, a partir dos efeitos das operações, e conseguia, com isso, fazer o direito e a economia dialogarem muito bem. Então, acabei estudando com ele. Fui para a Itália, onde estudei direito privado e tive a oportunidade de começar o doutorado lá, mas fiz a escolha de voltar por conta do mercado de trabalho mesmo, né?
eu ia ficar muito tempo fora. O mercado financeiro é uma coisa que é muito dinâmica. E aí eu prestei o doutorado na USP e uni os doutorados, na verdade, porque eu fiz os processos e a USP tem um processo que você faz uma convenção e você une os doutorados, e eu fiz um duplo doutorado, USP Tor Vergato, tinha 2 orientadores, tive dupla banca unida, e fiz o doutorado em privado, olhando importação de modelos contratuais, né? Então, acabei pesquisando uma cláusula importada para operações de M&A e seus efeitos, e depois fui dar aula de privado e regulação financeira nas faculdades pelas quais eu passei. Nós estamos comemorando os 30 anos do Plano Real, né? Se pudesse falar um pouquinho mais, professor De Chiari, a participação dele na URV, se pudesse falar um pouquinho mais. Ele vem de uma até década... para homenageá-lo. Claro, ele era um gigante. A gente está até organizando uma homenagem a ele agora, que deve sair no fim desse ano, sob coordenação... Ele faleceu durante a pandemia. Durante a pandemia. Ele tinha quantos anos, não é? Quase 70 anos. Quase 70. Novo. Estou aqui aproximando, né? Mas ele tem a idade do Pércio. Ele fez escola de aplicação com o Pércio, depois se encontraram no Unibanco. O Pércio até escreveu um ensaio bonito para o livro. O Gustavo também, Gustavo Franco. Então, ele vem de uma trajetória, de uma década de 70 na Faculdade de Direito, aluno do professor Geraldo Vidigal, que era o mentor dos bancos na época. Foi quem encabeçou todo o trabalho da Febraban, né, durante a década de 70 em diante. E ele vem com uma visão realista do direito para olhar as operações, e ele consegue enxergar uma época em que você precisava de uma lei que trouxesse uma moeda, que de alguma forma buscasse, né, neutralizar todos aqueles efeitos daquela onda de inflação. E depois a URV foi essa sacada que acho que só ele poderia ter tido nesse diálogo muito forte com os economistas. Então, essa foi a beleza da coisa. A gente até, no livro que a gente está criando, né, um dos livros vai trazer os esboços da URV e as trocas dele. Quer dizer, ele foi um cara fundamental para o êxito do Plano Real, né? Foi. E não é sempre que é lembrado isso, né? Importantíssimo esse teu registro, né? Na década de 70, ele foi o grande autor que estudou moeda no Brasil. A tese dele nunca foi publicada. Inclusive, a gente vai colocar no livro com notas de atualização no rodapé. E foi muito importante o jeito que ele olhava a moeda para todo esse contexto, né? Então, ele traz essa leitura, elabora a lei, né? Tanto que vem essa ideia muito da moeda e a lei. Todo mundo comenta muito disso. O próprio Gustavo Franco tem um livro grande, né, sobre discutindo isso. Dele, né? O título do livro dele é A Moeda e a Lei. A Moeda e a Lei, E ele menciona o De Chiara no livro, né? Ele, vários outros autores que falam do real mencionam José Tadeu De Chiara. Ele foi um grande professor. Ele foi meu orientador de mestrado, mas eu o acompanhei por muitos anos, né? Assim, desde a graduação. Então, ele me deu Econômico 1 e 2. Ele olhava o mercado financeiro e de capitais de uma outra perspectiva. E depois fui monitora dele em consumidor econômico, né? E aí, por anos, a gente foi parceiro assim, de trabalho. Eu era como a TA, né? Uma monitora dele em todas as matérias por alguns anos. Então, foi muito importante para a minha trajetória isso. Legal. Além do professor De Chiara, outros professores do Largo São Francisco que te influenciaram bastante? Sem dúvida. Acho que eu tenho os professores de direito comercial, né? Não só aqueles que foram meus professores diretos, como o professor Erasmo Valadão, o professor Francisco Satiro, mas também professores que são históricos, né? O José Alexandre Tavares Guerreiro, que foi um professor de referência nos meus estudos. O professor Gilberto Bercovitch, também no direito econômico, foi fundamental, continua sendo, né, uma referência para todos nós. O próprio Geraldo Vidigal, né, que tinha as suas posições, mas tinha uma leitura de direito financeiro que eu acho que ninguém teve nesse país antes. E
outros professores do privado, o professor Antônio Junqueira, o próprio meu orientador de doutorado, Cristiano Zanetti, que é um dos maiores árbitros do país hoje, em operações de privado, em interpretação contratual, ele realmente é um gigante, né? O professor Francisco Marino também, com quem dialoguei muito durante o doutorado. Eu tenho grandes referências na São Francisco. E até os professores mais polêmicos, né? Assim, porque a São Francisco, ela, às vezes, polariza demais, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer aulas com professores da direita e da esquerda. Então, fui fazer aula com o professor Manuel Gonçalves, sobre a questão da política e da justiça, a própria Ada Pellegrini Grinover, que foi uma grande referência no país, né? Então, no Largo São Francisco você encontra de tudo, e foi uma faculdade fundamental na minha formação. Eu sou ligada lá até hoje, né? Eu trabalho para a faculdade até hoje, ainda dou monitoria, dou aulas e sigo tudo que a faculdade faz com muito carinho, assim, porque foi minha alma mater, como dizem os italianos, né? E você atualmente leciona no INSPER? No INSPER. Você dá que curso lá? Geralmente os do privado, né? Então, contratos comerciais, aspectos estruturais de sociedades anônimas, teoria geral do direito societário, também governança corporativa de empresas familiares e pesquisa empírica no direito. Estou ministrando uma matéria agora nesse contexto, e aí algumas questões que dialogam com regulação também, né, de regulação do mercado financeiro. Cris, fizemos uma homenagem ao professor de Chiara. Você agora recentemente fez um curso com o professor Bresser, né? E o Bresser, graças a Deus, está aqui entre nós, 90 anos, fez agora em junho. Se você pudesse falar um pouco, você que vem de fora, né, da EASP, e se você pudesse falar do curso dele, enfim, até como para uma forma de homenageá-lo, né? Sem dúvida. Bom, a gente tinha muito forte referência dos textos do professor Bresser na Faculdade de Direito por conta da reforma gerencial, né? E ele não era tão conhecido no estudo do Estado, né? E como ele se propôs a fazer esse curso, ele fez um curso de Estado, Capitalismo e Desenvolvimento, que foi um dos melhores cursos que eu já fiz, né, em que as aulas eram muito bem preparadas, né, e ele ainda fazia anotações de lousa durante o curso. Ele foi realmente impressionante. E ele é um provocador, né, então ele cria diálogos muito consistentes com a sala, coisas que às vezes a gente não vê mais, né? Ele é o professor de verdade, com P maiúsculo. A moda antiga. A moda antiga. Ele é incrível. Então foi um curso incrível, com uma carga de leitura enorme, em que ele fez a gente pensar o Estado numa outra perspectiva mesmo. Ele trouxe as ideias dele, né, que ele tem pensado e discutido para debater em sala. E, enfim, é apaixonante. Acho que todo mundo saiu muito encantado por ele, do curso, e segue tentando dialogar com ele para aproveitar desse conhecimento todo que ele traz. Impressionante, né? 90 anos, uma memória, um preparo, uma dedicação, né? Sim. E a gente vê que ele faz aquilo com prazer, né? Sim. Com prazer. Cris, a questão você fez uma descrição da sua carreira e tal. E o que chama atenção é que existe uma preocupação sua com o direito mais ligado ao direito público, embora essa distinção público-privado seja cada vez mais falsa, né? E uma questão também de direito contratual. A economia, ela é muito importante para essas duas áreas, né? Então, no direito contratual, a gente pega o Enzo Roppo, por exemplo, né, que fala que o contrato ele nada mais é do que a veste jurídica de uma operação econômica. Sim. E o direito público é a mesma coisa, né? Como o Zé Márcio gosta de falar, né, para se tornar um policymaker, ou seja, para fazer da teoria econômica uma política econômica, a gente precisa de normas jurídicas, certo? No entanto, essas comunidades elas são muito distantes umas das outras, né? E você teve uma ideia muito boa de fazer a comissão de Direito e Economia da OAB, tentando criar um vínculo entre essas duas áreas do conhecimento, que são áreas irmãs. Não se dá para compreender a economia sem o direito e vice-versa. Então, fala um pouco mais para nós como que foi isso, desde quando você
pensou em fazer isso e como que foram os bastidores da criação dessa jovem comissão. E aqui já agradeço, né, por ser um dos membros, né, graças ao seu convite. E, enfim, conta um pouco pra gente como é que foi isso. Essa comissão existiu no passado, na verdade, só que ela morreu por desinteresse. E muitas vezes, quando se fala de direito e economia, se reduz o direito e economia à análise econômica do direito, que é incrível, que eu acho que ela é necessária. A gente vai ter, inclusive, aproveitando para fazer uma propaganda, né, em setembro, uma conversa com o Guilherme, assessor, né, do Barroso, lá no STF, contando um pouco como ele constrói os cadernos do CAD, a importância de ter um economista olhando algumas decisões, questionando, às vezes, algumas análises econômicas que são trazidas para convencimento do juiz com premissas equivocadas. Ele foi ao INSPER, ele fez uma palestra incrível, então ele é necessário. Como é que é o nome dele? Guilherme? Guilherme Martins. Eu olho aqui já... Tá. E ele é incrível, né? Como economista e tudo. E vem comigo para essa discussão, Rafael Bianchini, que é do Banco Central, professor de análise econômica do direito na GV. Né? Então, a gente vai fazer essa conversa com ele para ele contar um pouco desses bastidores. Mas pensar o direito e economia é pensar, né, o direito e economia, o professor Tadeu de Chiara, ele gostava muito de falar isso, duas faces da mesma moeda, uma moeda que se sustenta porque essas duas faces, elas se interconectam, se relacionam de forma muito orgânica, né? E aqui a gente tem o direito que bebe dessa realidade, né, e que constrói essa realidade. Então, essa relação é fundamental. Então, trazer um pouco também esse olhar, né, mais regulatório, ou mesmo de um diálogo, como a gente vai fazer esse mês, discutir riscos no mercado de energia da perspectiva de um economista, de um advogado, um engenheiro, construindo, né, o olhar da operação, é muito importante. Então, a gente tem feito conversas para trazer olhares diversos na construção de uma realidade, né? Então, esse é o papel da comissão hoje, sem reducionismos, né? Entendi. O que você está dizendo, então, é que a análise econômica do direito é válida, em certas circunstâncias ela é positiva, mas as relações entre direito e economia não se resumem a isso, né? Ao contrário, digamos que a análise econômica do direito, para mim, ela é só um pedaço muito pequeno desse todo, Exato. Né? É isso que é fundamental. Assim como não dá para falar que direito e economia é só direito econômico, porque não é, né? Então, é muito mais amplo que isso. E a gente tem tentado trazer um pouco dessa visão na comissão. E como que você vê esses argumentos de economicização da decisão jurídica, né? De usar a economia não como um elemento de prova, de convicção, mas muitas vezes o racional da decisão jurídica ser um racional estritamente econômico. Não é perigoso isso? Olha, é perigoso, né? Eu acho que assim, a gente às vezes lida com situações em que os recursos são escassos, né? E a tomada, eu fiz mais de uma matéria de políticas públicas olhando, né, o judiciário, e às vezes o judiciário ele não consegue ter a dimensão maior quando ele toma uma decisão individualizada, mas ele é chamado a decidir, né? E é difícil você trazer questões às vezes meramente econômicas para direitos fundamentais. Então, a discussão do direito, o direito traz uma valoração que talvez a economia não consiga trazer, mas ela traz ponderações importantes para o juiz para que não seja algo meramente valorativo. Então, tem que ter um equilíbrio, eu acho, nessa análise. Certo. E você está escrevendo alguma coisa, algum paper, algum livro? O que você está... Bom, eu estou ajudando na organização dessa homenagem ao professor José Tadeu de Chiara. Eu terminei recentemente um artigo em que eu olhava riscos de uma perspectiva com as lentes, né, do direito econômico. A gente costuma hoje falar de riscos com uma lógica muito microeconômica, e isso afeta o direito, porque o direito acaba olhando... o direito muito dogmático do ponto de vista privatista olha muito propriedade, contrato que estrutura o mercado e olha o risco a partir dessa perspectiva, um olhar de risco a partir de um olhar internacional de PFMI, de como se estruturam os mercados para atrair capital estrangeiro.
E o direito econômico, ele valora os riscos de forma diferente. Quando ele começa a pensar no risco a partir da organização do mercado, pensa que a organização do mercado é também investimento, consumo, ele começa a trazer outras perspectivas. E a gente vem de uma geração, né, recente, em que se olha muito, o professor Berkovitch fala muito isso, o capitalismo sem riscos, né? E, na verdade, tudo tem risco, né? E eu acho que o risco por si só não é um mal, a especulação por si só não é um mal, mas trazer para essa lógica um capitalismo sem risco em que a perda é compartilhada somente, o risco não é considerado do ponto de vista orgânico de uma regulação econômica é um problema. Então, eu estava escrevendo esse artigo para homenagem do professor José Tadeu de Chiara, e eu trabalhei na matéria do professor Bresser, um artigo que eu devo publicar na homenagem dele também sobre capital nacional. Ele gostou, fez algumas problematizações e eu estou incorporando essas problematizações do professor Bresser para publicá-lo. E eu tenho feito outras pesquisas no mercado financeiro com amigos, né? Assim, desde inteligência artificial até outras questões de regulação econômica. Eu vou te dar uma sugestão, que você já tem experiência e reflexão bastante desenvolvida, que você, de alguma forma, fizesse um livro para, no máximo, até o primeiro semestre de 2025, que pudesse ser utilizado pelos alunos de Direito e de Economia. Um livro até pode ser mais didático. Você tem muita coisa para dizer e você devia já pensar no... Eu estou aqui me inspirando um pouco no professor Bress, tem mais de 30 livros, né? Essa preocupação de publicar é importante, né? E essa temática dela é extremamente útil, né? E você tem essa capacidade de penetrar nos dois campos, né, da Comissão de Direito e Economia da UAB, tudo isso essa experiência que você narrou, fica aí essa sugestão de você fazer um livro. Quando você vier aqui no semestre que vem, já você até mostra aqui o livro. Combinado. A gente pode publicar na Contracorrente, né? Ah, sim. Cris, queria mudar um pouco o enfoque para uma questão bem interessante da sua personalidade, né? Que é essa questão social. Eu não sabia disso do seu professor de História Econômica, mas agora tudo está fazendo bastante sentido, né? Uma das questões que lhe é muito cara é a questão da moradia. E nós, do Largo São Francisco, nós somos expostos diariamente a essa realidade. Toda vez que vamos ou pela Riachuelo ou pelo Largo do São Francisco, somos expostos com uma situação paradoxal, que são pessoas e famílias morando próximas a uma faculdade de direito e extremamente distantes da justiça. Como que foi essa questão para você, a questão da moradia? Pelo que eu sei, começou ali na graduação, né, até um pouco antes, e como que você está trabalhando essa questão hoje em dia? Eu, na graduação, trabalhei no Departamento Jurídico 11 de Agosto, que é um departamento que oferece assistência jurídica gratuita, e depois também, durante o meu período de pesquisadora, né, no próprio mestrado, eu segui trabalhando como advogada colaboradora. Então, ia fazer as audiências, ia aos presídios, enfim, ajudava os mais pobres que não tinham assistência jurídica nesse departamento. A questão da moradia, ela começa quando... Bom, eu sou católica e eu comecei a trabalhar com os franciscanos por meio de uma organização católica chamada Comunidade de Sant'Egidio, que eu já trabalhava com ela na Itália, aqui no centro. Uhum. Ela começa trabalhando com pessoas em situação de rua, em São Paulo, tanto na Paulista quanto no centro da cidade. E numa ocasião eu me deparo com a gente foi fazer um evento no Anhangabaú com crianças em situação de rua misturadas com crianças de ocupações. E foi aí que eu descobri a realidade das ocupações, porque a gente vive com lentes, né? A gente não enxerga essa realidade. Eu cresci num Largo São Francisco em que ainda o centro era muito vivo, tinham muitos escritórios. Uhum. Eu enxergava a especulação imobiliária, mas não enxergava como tudo isso estava acontecendo com os movimentos de moradia. Bom, o fato é que eu conheci essas crianças e, claro que eu tinha muitos contatos por conta dos moradores de rua, dos movimentos que trabalhavam com moradores de rua, e eles abriram as portas para mim, para a entrada nessas ocupações. Eu comecei a trabalhar naquela ocupação Wilson Paes, que desabou.
Com a Igreja Católica. Na época não estava com os franciscanos, eu estava com aquela igreja da Santa Efigênia, que é a antiga basílica, e a gente levava as crianças para o porão dessa igreja para fazer a alfabetização, todos os sábados, e dar café da manhã e acompanhar um pouco a realidade. Então, lá você via a realidade mais crua, estilo Nelson Rodrigues mesmo, assim, né? Então, a vida como ela é, a vida como ela é. Era muito triste, assim. Então, crianças que, né, geralmente... Essas ocupações hoje funcionam como favelas verticais, né? Geralmente se divide com tapumes, as crianças dividem quartos, né? Que são, sei lá, 10 metros quadrados, que tem tudo junto com os seus pais. Geralmente é uma mãe, porque as famílias são conduzidas de forma matriarcal, mães de pais, né? De filhos de pais diferentes. Essas crianças acabam vendo de tudo, assim. Então a gente se deparava com uma realidade bastante triste. São expostas à sexualidade muito cedo, às vezes até violentadas. E a gente começou a trabalhar em ocupações a partir dessa ocupação. Depois a gente entrou nas ocupações do FLM e trabalhou em algumas ocupações em Ipiranga, Rio Branco, e também as ocupações que são paralelas ali a São Francisco, na José Bonifácio. Sim. E disso a gente conheceu uma realidade de luta feminina, né? Mães, avós que cuidam dos seus filhos. Algumas ocupações têm, sim, uma mistura da criminalidade, do PCC, que usa essas ocupações como ponto de, às vezes, distribuição, mas que também são um estado paralelo, que regulam essas ocupações, né? E pensar, quando a gente se depara com essa realidade, a gente vê como o direito formal ele é pouco efetivo, né? Porque essas famílias elas não estão buscando o título de propriedade, elas estão buscando uma moradia efetiva, né? Então, a posse estável para cuidar dos seus filhos, porque hoje em dia a gente não percebe, mas tudo circula em volta da moradia. A saúde, a educação, tudo que se faz do ponto de vista público em São Paulo depende de um ponto focal de moradia. Então, até para a gente brigar por uma creche para uma criança dessas, a gente precisava cuidar de uma declaração de que ela estava naquela ocupação. E brigar enquanto movimento de moradia para que se reconhecesse aquela ocupação como uma moradia. Por quê? Porque conta de luz não tem, porque é gato, porque água é gato. Então, as moradias têm uma briga enorme pela desapropriação, mas, ao mesmo tempo, né, tem uma luta com o proprietário que muitas vezes é, sim, um especulador imobiliário que usava isso, né, de forma comercial, às vezes nem mora no país, como eu tenho o caso de 2 ocupações hoje na José Bonifácio. Então, é uma situação... Perdão, não entendi. interessante. Da ocupação da José Bonifácio é de propriedade de 2 pessoas que não moram mais no país? Às vezes Não. Tem situações de pessoas que sequer moram no país, mas que são investidores, digamos assim, né? São proprietários do ponto de vista jurídico daqueles prédios, mas que são vazios porque entram num processo de especulação bastante forte, obviamente. Do momento que eles ficam vazios, e muitas vezes não é que essas famílias invadem qualquer coisa, às vezes esses prédios também estão num processo de execução fiscal. Então, proprietários que não pagaram, exato, supera, às vezes, né, os seus tributos, e que o Estado já está num processo de desapropriar isso para dar uma utilidade, mas demora muito, né? Demora muito para dar uma utilidade para isso, ou para negociar com esses proprietários, e aí fica essa situação bastante instável. E essas famílias têm um pedido bastante forte, que é assim, poxa, a periferia, ela afasta, as periferias de São Paulo hoje, né, elas afastam essas famílias de qualquer acesso digno, né, de uma escola boa, de uma saúde boa. A gente quer ir para o centro. Existe uma forma dessas famílias irem para o centro, ainda que seja assumindo a responsabilidade por cuidar de um prédio desses e trazer essas famílias para mais perto do trabalho, com uma educação mais adequada, uma saúde mais qualitativa. Então, é uma briga interessante, né, que ensina muito para a gente no dia a dia. Ô, Cris, nós estamos em período eleitoral e é verdade que um dos candidatos é vinculado a essa preocupação, né? E a minha pergunta não tem esse bias eleitoral. Eu queria, aproveitando a tua experiência,
você avaliasse o movimento que o Boulos lidera, enfim, qual as coisas positivas ou negativas, enfim, se você pudesse fazer uma avaliação. Olha, Não estou querendo vincular, infelizmente ou felizmente, nós estamos num processo eleitoral. Né? Realmente a pergunta é para aproveitar a tua experiência, entendeu? do que eu sei, né? Assim, há uma boa intenção e há uma inspiração, inclusive, em modelos internacionais, né? Eu já vi o Boulos, inclusive, falando do modelo de moradia de Paris, que é um modelo que eu já vi, enfim, eu já trabalhei nas ruas de Paris com Saint-Égidio, né? Mais de uma vez que eu fui para lá estudar na França e existe uma forma de olhar o direito social mais efetiva, né? Então, eu já o ouvi falando desse modelo, que eu acho que é um modelo interessante para São Paulo. Agora, é claro, a gente vai ter que chegar num consenso de como talvez remunerar esses proprietários, porque virou uma luta mesmo, polarizada, né? Entender efetivamente como o Estado pode entrar para aplacar um pouco também dessa violência que se constrói, né, de discurso, de linguagem e também, ao mesmo tempo, garantindo o direito da moradia para essas pessoas e tentando, de alguma forma, olhar esse direito de propriedade de forma um pouco mais equilibrada, né, que não pode ser absoluto, longe disso, mas o que a gente vê também é que hoje tem muito desvirtuamento na leitura da função social da propriedade, né? A gente tem muita dúvida aqui do modo como é aplicado. E mesmo a gente que quer que se aplique, a gente ainda tem dúvidas se ele efetivamente é aplicado de forma produtiva. Então, precisaria de mais estudos. Mas eu acho que o Boulos ele tem um caminho bastante sólido de construção. Do que eu escuto da argumentação dele, faz muito sentido para mim. Os modelos que ele adota são modelos interessantes. Mas é claro que eu acho que ele vai ter que tentar sair um pouco da polarização. E a gente sabe como está o centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo precisa, sim, ser revitalizado, até para proteger essas famílias e essas crianças. E tem literatura sobre esse tema? Aqui, livros, tem bastante, pouco, né? Olha, muito pouco. Muito pouco, né? Eu tinha até comentado lá na Faculdade de Direito que a gente precisaria fazer um trabalho de pesquisa sério, né? A gente tem uma responsabilidade enquanto universidade pública de trabalhar com o entorno da faculdade, mas acho que isso ainda é uma coisa de longo prazo. O que eu sei é que o departamento jurídico hoje, o 11 de agosto, ele trabalha com regularização de favelas aqui em São Paulo, um trabalho muito digno, mas ainda não começou a olhar para essa situação das ocupações no entorno da Faculdade de Direito. E é o que você falou, né? A pobreza, ela é trágica também para o levantamento de provas, né? Todo o aspecto probatório que envolve um processo fica comprometido, né? Com essa situação econômica. Que, vamos falar a verdade, né? Existe o conceito de democracia econômica e também a gente pode pensar numa ditadura econômica, né? Esse pessoal ali que vive ao redor do Largo São Francisco está vivendo sob uma ditadura, sob o aspecto econômico, porque, enfim, é muito triste, né, o que a gente vê lá. Fico até meio emocionado de falar. Mas eu soube que também você trabalhou na Calábria, né? E você estava falando das experiências internacionais, né, de parisiense. Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Interessantíssimo, né? Muito legal. Calábria. Conta essa história aí pra gente. Eu fui fazer o mestrado na Itália em 2012 e, bom, eu sempre fui muito envolvida com questões sociais e com igreja que trabalha, né? Com igreja de um catolicismo social mesmo, que vai para a rua, que faz as coisas. E tem uma associação que é ligada a um padre da Igreja Católica, mas que é uma associação privada, enfim, que chama Libera contro le Mafie, e eles trabalhavam com estudantes de universidades para que, durante o período de verão, né, a estate italiana, eles descessem para os campos confiscados para trabalhar a terra.
Então, foi a minha primeira experiência como camponesa, contadina. Eu escolhi a Calábria na época, a gente podia aplicar para esses campos, então eu fazia um application explicando por que queria ir, era selecionada entre tantos estudantes, então desci com vários estudantes italianos, o meu grupo tinha 20 estudantes nessa quinzena que eu passei em Polistena, na Calábria, e colhendo tomate, né, berinjela, pimenta, fazendo fabricação de coisas. E é interessante porque, enquanto eu estava na Itália, eu também, antes de descer para os campos, eu comecei a trabalhar ir para as reuniões de Libera Internazionale, que eram reuniões em que tinha participação da FAO, e na FAO tinha uma brasileira que estava tentando se inspirar nesse modelo para trazer isso para o movimento dos Sem Terras, que de alguma forma eu acho que beberam disso, porque toda a produção que eles têm vendido hoje seguem muito um pouco da estrutura que eu vi lá na Itália. Arroz orgânico, essas coisas? Não só questões orgânicas, mas essa produção local. E a coisa interessante para contar um pouco como funcionam esses campos. São todos campos dominados pela máfia. Hoje a máfia ela tem um poder econômico. Então, se você simplesmente expropria ou desapropria algo, o que acontece é que esse poder se mantém, porque você tirar só a titularidade do bem serve a pouco, porque essa população do entorno que era subjugada continua subjugada. Então, o que a Itália faz? Ela desapropria, ela concede isso para uma associação de utilidade social, essa associação começa a trabalhar junto com a população para gerar renda e atividade produtiva. É a coisa mais linda que tem, eu fico muito emocionada de lembrar, porque essa população vai trabalhar a terra, então você começa a quebrar situações de dominação e com isso você gera renda e tira a dependência deles da máfia organizada. E com essa produção toda começa a haver uma distribuição também e claro, tem toda uma preocupação de que seja também uma produção respeitosa ao meio ambiente, por isso orgânico, né? Então, essa relação é muito forte, porque eles também trabalhavam muito o fato de o agrotóxico. Assim, quando você pensa do ponto de vista de futuras gerações e tudo, então, produção, tem uma consciência que é muito maior do que o imediato, e era um pouco isso que eles faziam também, né? De se responsabilizar pela limpeza da terra, porque era isso, muitas vezes um terreno desses, ele ficava 20 anos bloqueado. Eu mesma fui trabalhar num campo de laranjas, em alguns dos dias, para tirar espinhos de um campo que estava realmente 20 anos parado, e a gente tinha que limpar esse campo para permitir que ele produzisse de novo. Então, essa experiência foi muito rica. Um padre que chama Luigi Ciotto, ele continua trabalhando muito contra a criminalidade na Europa, contra as máfias na Europa, e ele inspirou esse modelo que você entrega isso na mão do povo, né? Assim, daqueles que podem gerar a sua própria renda com aquela terra, né? E sobreviver vendendo aqueles produtos. Há casos de represália de alguns líderes serem assassinados pela máfia, alguma coisa? Não, do tipo... Você falou desse padre aí, né, que tá aí vivo, graças a Deus. Tal. Alguns padres italianos foram assassinados pela máfia, né, nas últimas décadas. Dom Polisi, por exemplo, na Sicília, foi um deles. Tem muitas ameaças, né? Então, por exemplo, eu mesma, quando eu saí dessa escola, eu soube que na turma seguinte teve uma explosão de uma bomba numa escola local. Então, a máfia ela é muito presente, muito forte. Para dar uma ideia para vocês de como a máfia era presente na cidade de Polistena, quando eu passei por lá, a gente ia comprar cartão postal para mandar para a família e você recebia a nota de 100 euros. Né? Você ia ao bar e uma prática é você pagar o café do outro, mas isso te deixa devendo um favor, você não podia pagar o café. Né? Então, eles te desincentivavam a deixar alguém pagar o café para você. Uma coisa interessante como lógica, assim, você chegar numa cidade dessas que é controlada dessa forma, né? Eu não entendi essa do café, eu não entendi, desculpa. Qual que é a lógica deles não gostarem? Quer dizer, enfim. Eles falavam porque no fim é como se você eles falavam cuidado para não ficar devendo um favor.
Porque a lógica mafiosa é sempre uma lógica do favor. Do favor, tá. Não é você deixar Entendi. o café para o outro, porque você tem Entendi. outras tradições na Itália, por exemplo, Entendi. em Nápoles, você deixa aquele café sospeso, né, para Tá. alguém que não pode pagar o seu próprio Sim, café. sim. Mas você não sabe quem é. E lá tinha uma lógica muito Entendi. de eu ficar te devendo o café, e isso te leva a pedir algo mais depois. Entendi. Então eles tinham umas coisas interessantes que você olhava no bar e não entendia o porquê eles te desincentivavam algumas coisas, como essa do café, ou você recebia notas de valores muito contraditórios em relação ao que você comprava, porque era para lavagem de dinheiro. E tinham uns lugares que já sabiam que eram controlados por mafiosos, então uma realidade diferente, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu devia ter feito antes, uma pergunta um pouco longa, mas você aborda ela do jeito que você... você está hoje com que idade? 40 anos. 40 anos. Eu queria que você respondesse, se você quiser, como é que você se enxerga aos 90 igual o Bresser? Quer dizer, o que você quer para você nesses 50 anos que te restam? Essa é uma pergunta. E a outra é que você falasse um pouco dos teus pais, da tua origem, enfim, da tua família, dos teus pais, dos teus avós, mas pelo menos do teu pai e da tua mãe. Queria que você falasse. Bom, eu espero chegar com 90 anos igual o professor Bresser. Você vai passar. Aquela memória, né? Com a mesma memória, né? Com a mesma capacidade de articulação de ideias. Eu também faço esportes, então também nado. Espero que isso me ajude. Fiz uma maratona esse ano, espero continuar, né, com os esportes. Eu acho que isso ajuda muito. Então eu espero chegar com a mesma sagacidade que ele e talvez Ele fala que ele gosta de ser reconhecido como professor, né? Entre tantas coisas, né? O ministro, que você pode chamá-lo. Eu não tenho, talvez, tanta dedicação, né? À docência como ele tem, mas gostaria de aumentar a minha. E eu acho que é isso. Uma coisa que eu aprendi com ele nesses meses foi que a gente tem que ter compromisso com o Brasil, né? Assim, a gente tem que ter coragem de ser nacionalista. E defender os interesses nacionais, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, enquanto nova geração, inspirando as gerações para as quais a gente ensina também. Eu tenho falado isso para os meus alunos, né? Eu tenho falado muito dessa inspiração do professor Bresser. Vamos voltar a pensar o Brasil. Então, eu espero que com 90 anos eu olhe para trás e fale, eu consegui também dar um pouquinho da minha contribuição para o Brasil nesse contexto, né? Sobre meus pais, bom, meus pais, eles são de uma família operária, digamos assim, né? Meus pais são netos de imigrantes, então meu pai filho de japoneses que vieram do Japão na época entre Primeira e Segunda Guerra. Ele está com que idade hoje? O meu pai? Meu pai está por volta dos 60. Ah, tá. E a minha mãe também. Minha mãe é um pouco mais velha que o meu pai. Sei. Meus avós já morreram, né? Mas uma coisa curiosa é que meu avô, por exemplo, ele trabalhava no interior aqui em São Paulo, ele ficou em campo de concentração na época da Segunda Guerra. O pai do teu pai. Porque no Brasil não existiam campos, né, de retenção ou concentração desses imigrantes. Entendi. Que poderiam, né, não ser favoráveis ao interesse brasileiro. Então, ele contava isso para a gente. Até o fim da vida, ele falava muito mal português, meu avô. Minha avó já falava bem o português, né, mas também eram pessoas que vieram para trabalhar nos campos e ficaram trabalhando nos campos a vida toda, assim, praticamente. Meu pai veio para São Paulo. Sempre trabalhou com tecnologia, né? Meu pai foi, né, do setor bancário, trabalhou com tecnologia no setor bancário por muito tempo, mas assim, ele também não fez ensino superior, assim como a minha mãe, né? Então minha mãe ela trabalhava na Prodesp, trabalhou acho que na Prodesp boa parte da vida também, aposentada. E minha mãe é neta de português com italiano. Bisneta, na verdade, né? E aí ficou o sobrenome português. Eu tenho uma relação muito forte com a Itália. Minha avó, ela conviveu muito com a avó dela, que não falava italiano, falava vêneto, na verdade. É um dialeto, e tenho um carinho muito grande pela Itália, mas o lado japonês também é muito forte, né?
português menos, interessante, né? As mulheres são muito fortes nessa tradição familiar, então... E você tem uma coisa em comum com o Bresser também? Depois o Bresser acabou abandonando, né? De alguma forma deixou de ser católico. A tua crença vem desde a meninice, não? A tua condição de cristã, enfim. Houve momentos em que essa fé foi abalada? Sim. Eu fiz escolas cristãs desde pequena até o segundo grau, né? Então, eu fiz uma escola batista em Perdizes, quando eu era menor. Depois fui para uma escola católica de freiras. E lá eu vivi o catolicismo muito fortemente. Eu fiquei uma católica não praticante entre o primeiro ano do segundo grau, né, do ensino médio, até o fim da faculdade, praticamente. Eu voltei a praticar o catolicismo no fim da faculdade. Teve alguma experiência que te fez voltar? Olha, não, assim, era algo que estava ali, né? Eu acho que, assim, a questão dos trabalhos sociais, elas te trazem de volta muito fortemente para essa fé que fica lá dormindo em algum lugar, né? Em estado latente. Fica em estado latente. Muito embora eu tenha também tido as minhas fases, né, de aprender o materialismo histórico. Na Itália eu estudava, né, a história dos partisãos e toda aquela coisa do Partido Socialista Italiano, que me encantava um pouco, essa contradição italiana do país mais católico e com o maior partido socialista da Europa, como eles combinavam as coisas de um jeito muito particular, né? E para mim a Itália é uma referência, né, nesse olhar. Bom, eu tenho várias referências não católicas, né, assim, até, sei lá, gosto de Nanni Moretti, por exemplo, no cinema, para dizer, assim, a gente acaba tendo referências, né, de escola. Também venho de uma escola de um segundo grau, que era uma escola muito combativa, assim, né, a gente foi brigar com o Fernando Henrique em Brasília, na época, por causa do sucateamento da educação, muito embora a gente fosse, né, a gente acreditasse que ele estava fazendo um governo, né, digno, digamos assim. Ele estava tentando construir algo. Eu acho que tiveram as suas questões, né, do ponto de vista de direitos sociais. Então, acho que essa questão do católico ela vem muito ligada ao social e uma fé que ficou lá realmente dormindo A fé voltou pela caridade. Voltou pela caridade. Para mim, por exemplo, faz muito pouco sentido uma igreja que não é uma igreja em saída, como a igreja do Papa Francisco. Muito embora eu leia muito Bento XVI, tenho tudo do, né, João Paulo II, que fala muito de família, mas para mim essa polarização na igreja... O Ratzinger vale a pena ler, né? Ele é profundamente, teólogo de primeira categoria. Sim. E é interessante, porque no ano passado, por exemplo, eu fui para uma conferência na Itália para falar, né, de como a polarização destruía o catolicismo. E olhando o Brasil, né, olhando um pouco a experiência do Brasil, eu fui apresentar um paper na Itália em que eu falava disso, né? A polarização ela acaba com tudo o que é de base do catolicismo, então não faz o menor sentido a gente deixar... E a gente vê ainda hoje como a igreja está dividida no Brasil. É impressionante, assim, eu trabalhei um pouco no Vicariato da Comunicação em São Paulo, na Arquidiocese, né, trazendo alguns pontos, mas é uma igreja em crise para mim nesse sentido, que eu acho que é uma igreja que precisa olhar de novo o que a une, e a polarização Lula e Bolsonaro afeta também um pouco do ponto de vista político, que o político é o humano, né? Essa visão. E como você analisa? Você fez um comentário agora endógeno, né, da Igreja Católica, mas você, como católica, como é que você analisa esse crescimento que não é recente, mas é importantíssimo, também em termos numéricos, dos evangélicos no Brasil? Como é que você enxerga? Olha, o brasileiro, bom, nós somos uma nação cristã, né? E eu acho que tem aqui
essa questão da família ainda é muito forte. É uma questão que eu acho que a gente talvez tenha que ponderar bastante. Eu acho que os evangélicos eles têm muito essa coisa dos valores muito bem colocados. E eu acho que essa classe mais média-baixa, que forma um grupo interessante de evangélico, tem muito ainda os valores tradicionais que talvez a gente não esteja conseguindo enxergar como respeitar e como acomodar, assim, né? Quando a gente vê evangélicos que entram na política, eles entram muito na política, na minha visão, para trazer um pouco da defesa, às vezes um pouco exagerado, ou do ponto de vista de discurso, mas correto na base desses valores de pessoas que acreditam nisso, né? E eu acho que também, entre os evangélicos, o que eu vejo é que tem um senso de comunidade que falta hoje. Cada vez mais se tem uma busca de retorno à comunidade, né? A construção comunitária, que eu acho que um pouco a esquerda tentou construir em algum momento, e que eu acho que a própria Igreja Católica, em vários momentos, construiu, misturando um pouco com a política, em alguns momentos no Brasil. Teologia da libertação, você se refere que tem a isso? todas as críticas, comunidades de base, digamos assim, né, lá atrás da igreja, que tinha um pouco de um olhar social também, com todas as críticas depois que foram trazidas, mas eu acho que a gente perdeu um pouco esse cuidar do outro, esse comunitário na igreja católica, e eu acho que a gente tem tentado recuperar isso, mas a igreja evangélica veio como uma resposta a um vazio, né, da família, da comunidade, dessa força da comunidade que se ajuda. Então para mim, eu acho que eles vêm ocupar um espaço. E quando a gente olha para os Estados Unidos, tem um movimento parecido, né? E aí você fica com uma polarização de um conservadorismo, mas que às vezes é realmente uma dificuldade de dialogar, né? Porque não é que o outro lado está deixando de defender a família também, né? E os mesmos, talvez os valores similares, enfim, mas tem que ter um diálogo. Então eu acho que eles crescem nesse vazio e nessa busca, né, de alguém que defenda esses valores, esse diálogo, essa comunidade que se fortalece, né? Cris, a gente falou bastante sobre a sua trajetória acadêmica, depois falamos bastante dessa questão social, agora entrou para um caminho mais religioso, mas eu não queria que acabasse antes de falar também da sua atuação profissional, né? Como advogada, você trabalhou em escritórios bem importantes de São Paulo. Conta um pouco mais pra gente em que área que você trabalhou, em quais escritórios, se puder falar o nome deles. Claro. Bom, tá lá no LinkedIn, né? Acho que é público. Eu trabalhei em alguns grandes escritórios com operações de mercado financeiro de capitais, né? A maioria deles, então, Matos Filho, Lefosse, Demarest, Tosini. E trabalhei em banco, já em mesa de distribuição de títulos e valores imobiliários, na época era o BBM, que hoje é o Bocum BBM, né? Eu trabalhei inclusive meu time era um time de engenheiros e economistas, eu era a única advogada. Olha só. No time da distribuição na época. Depois fui para a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, onde trabalhei um pouco com um lado político, muito político, né, de lobby, de interlocução política, de construção de regulação. Dialogava muito com os reguladores lá, na defesa do interesse dos grandes bancos, né? Então essa foi um pouco a minha trajetória. Passando por escritórios, é claro que assim, as operações elas eram... Eu dava a roupagem jurídica para as operações econômicas, né? Operações que são cursadas no mercado, debentures, né? As cédulas, no mercado agrícola no geral, derivativos, enfim, tudo que era jurídico, mesmo operações, né, societárias, enfim, relacionadas a isso, as divulgações, o modo de divulgar informação no mercado de capitais, e a regulação bancária no geral, processos administrativos sancionadores que envolviam questões do mercado financeiro e de capitais, né? Cheguei a assessorar um membro do Conselhinho, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por meio da FEBRABAN, né? Nos seus votos, mas, enfim, sempre atuei nessa área, no mercado financeiro e de capitais, aí governança corporativa, tudo que envolvia
essa roupagem jurídica das operações de mercado financeiro de capitais. Você está no escritório ainda hoje? Não tô. Não, hoje não. Eu saí da Febraban, eu passei brevemente pela estruturação de um projeto da Bolsa de Energia, né? E agora eu estou numa transição, não posso ainda falar para onde eu vou, sim, mas estou numa transição, mas sempre no setor bancário. Tá. E você é casada? Sim. Quanto tempo? Já sou casada há quase 5 anos, mas a 5 gente anos. está junto há 10 anos. Há 10. Você podia falar um pouquinho do teu marido. Meu marido é advogado, formado na São Francisco também. Ele é do contencioso, ele gosta da briga, né? Então ele faz contencioso estratégico e arbitragens, as arbitragens internacionais, enfim, societário, construção, tecnologia. Ele também é um estudioso do direito econômico, então ele fez mestrado e doutorado no direito econômico. Ele vai defender a tese dele, inclusive, na segunda-feira que vem. Segunda agora? Olha só. Quem que é o orientador Discutindo dele? Berkovitch agora, mas mestrado era o De Chiara. De Chiara morreu, doutorado. Como é que é o nome do teu marido? Como é que é Felipe Gomes. Gomes. E ele... Você tem que ir lá assistir a defesa. Exato, vou lá. Ele está discutindo violação de poder, abuso de poder de controle por violação ao interesse nacional, que é uma hipótese da lei que nunca foi aplicada. Acho que interessante. Para tentar entender, e óbvio que interesse nacional é assunto de polarização também, de aproveitamento político, né? Então, como usar as ferramentas jurídicas que a gente tem hoje para defender esse interesse nacional e como identificar que interesse é esse. Para aplicar a lei, porque ela está lá e ela deveria ser aplicada, né? E a gente tem hoje exemplos de países como Estados Unidos ou a própria Itália que têm usado o interesse nacional para discutir ou para, às vezes, até impedir operações de fusões e aquisições contrárias ao interesse nacional. E eles não têm nenhum pudor para isso, mas a gente acha isso um grande absurdo. Então, ele traz, inclusive, alguns exemplos de operações que foram barradas lá fora, contrárias ao interesse nacional desses países ou à discussão de soberania nacional desses países para a discussão, dizendo que é um assunto necessário. Pelo menos ele está levantando uma bandeira, né? O professor Bresser ficou feliz de saber, falou que ele também é um nacionalista, se ele pesquisa esse tema. Interessante. E foi ótimo. Legal. Ô, Cris, se você pudesse falar 3 autores que você é fã, não necessariamente do direito ou da economia, enfim, mas autores que são paradigmáticos para você. Bom, desde sempre. Da literatura, Dostoiévski, com certeza. Raduan Nassar, que é um autor pouquíssimo lido no Brasil, mas que eu acho que tem uma literatura incrível. Incrível. Thomas Mann. E a Raduan, fazer uma homenagem a ele aqui, e fora a generosidade, né? Que ele doou. Sim. A fazenda dele para a USP, né? Para UFSCar, eu acho. Federal de São Carlos. Raduan, e você falou o outro? Thomas Mann. Thomas Mann. Para mim são 3 grandes autores, mas claro, assim, o clássico no geral me encanta muito. Assim, eu leio de tudo, Goethe, Dante. Acho que a gente perdeu um pouco essa capacidade de leitura, e na literatura nacional também não poderia deixar de mencionar Guimarães Rosa, que é um gigante para mim. Na dualidade Machado de Assis, Guimarães Rosa, sem dúvida, Guimarães mora no meu coração. Grande Sertão Veredas, para mim, é um livro que, assim, é um clássico dos clássicos, né? Lavoura Arcaica é o seu preferido, do Raduan? A Lavoura Arcaica é um livro que ele é cheio de, né, de nuances e coisas por trás. Eu acho que na verdade, eu fui ler o Raduan por causa do filme do Lavoura Arcaica, né? Que é um filme lindo, mas que deixa tanto de fora quando você vai ler o livro. Mas eu tenho boa parte da literatura do Raduan e aquelas revistas do IMS, né? Que são incríveis também. Mas o Lavoura Arcaica, sem dúvida, é um grande clássico. Legal. Cris, eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas me parece que alunos de primeiro ano, eles conservam um senso de justiça um pouco maior do que alunos que vão avançando e depois muito, muito maior, então, em relação aos alunos de mestrado, doutorado. Parece que o nosso curso, e eu não digo o curso da Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, estou falando no curso de Direito mesmo,
ele tende a enrijecer esse lado social. Você conseguiu fazer uma trajetória muito importante profissionalmente, passou pelos grandes escritórios, né, de São Paulo, trabalhando numa área totalmente vinculada ao capital e não perdeu em nenhum momento essa questão social. Como que você conseguiu isso e a que você atribui o fato de ter tido uma carreira tão parecida com vários alunos da São Francisco, mas conservando um senso de justiça que é muito raro, é muito raro. Eu vou acoplar a tua pergunta, me permite? Se você não acha que você, de forma inexorável, vai acabar indo para a política. Já podemos lançar aqui, né? Não, porque toda essa experiência sim, dela, sim, essa claro. preocupação e esse talento, exato, né? Isso indo para a política fundamental. Seria exitoso, no meu feeling, né? Nunca diga nunca, né? Mas eu tive um professor na faculdade, o professor Alaor Café, que começava sempre com a introdução ao estudo do direito e lógica jurídica, dizendo que a gente tinha entrado lá cheio de sonhos e que a faculdade de direito, na forma como era estruturada para a gente reproduzir o sistema. E eu reproduzo o sistema, né, de forma bastante qualificada, digo assim. Eu uso as ferramentas que preciso usar né, para essa reprodução. Do ponto de vista dogmático, né, de relações jurídicas bilaterais, ou mesmo olhando a regulação, eu sei muito bem o sistema com o qual eu estou trabalhando, a ponto de poder implodi-lo se quiser. Mas, assim, o fato é que a gente é treinado ao longo do tempo para reproduzir o sistema e mantê-lo inatacável, né? E eu sou produto disso também, né? Então, eu também entrei muito mais visionária na faculdade, vinha de movimentos estudantis na escola, era de passeata, né? E na faculdade eu me conformei a estudar o direito e trabalhar para grandes escritórios de advocacia, mantendo o sistema como ele estava. Então, assim, não fujo disso. Obviamente que quando você se envolve em causas sociais, né, adolescente ou durante a faculdade, você acaba mantendo uma relação com isso, né? Um fio que sempre te leva a pensar as coisas, a sentir algo por isso. Eu sinto essa dor, eu compartilho dessa dor, né? Acho que é uma questão de compaixão, assim. E para mim é muito importante que eu não seja só uma teórica de escrivaninha, né? Assim, eu vejo muitos teóricos hoje, às vezes faço uma crítica até bastante ferrenha a eles, especialmente no direito, que são teóricos de escrivaninha, que às vezes fazem as coisas sem ir para a rua, sem estar no meio do povo mesmo. E eu prefiro, né, ser uma teórica, mas que na hora da minha atuação que eu consiga arregaçar as mangas e entender aquela dor e estar junto. Então, eu acho que a faculdade de Direito te forma para reproduzir o sistema, e eu acho que aqui o lado social ele fica muito presente na minha vida por conta de outras questões. Talvez a própria igreja, talvez o trabalho no Departamento Jurídico 11 de Agosto, que de alguma forma te descolava dessa dogmática jurídica, que era uma coisa muito, né, um direito muito engessado. Você sentia a dor. Eu fui, como advogada, quando teve aquela rebelião do PCC nos presídios, eu fui atender um que tinha ficado nu durante o inverno por 2 semanas, passando um frio enorme, trancado numa cela, e a gente desesperado tentando ajudar, e chegava lá, o jumbo estava entrando, não te deixava entrar no presídio. Então, você sente uma dor, né? Eu não fui da época do Carandiru, mas eu imagino que os advogados que atuaram ali sentiram aquela dor, né? E você fala, puxa, sim, tem um sistema de justiça, mas precisa ser algo justo em alguma medida, a gente precisa talvez fazer algo mais para dar uma efetividade diferente para tudo isso. Então, eu acho que é um pouco dessa trajetória, e eu tento me manter por perto, porque é muito fácil quando você começa a trabalhar para mercado ou trabalhar como advogado, você se endurecer, né? Assim, você nem se dá conta do morador de rua, não se dá conta. Você, né, você não sente aquela dor mais, porque aquilo não é a sua realidade, você está longe. Quanto mais longe você estiver, mais fácil
para você lidar com ela. Então, eu acho que talvez essa tentativa de proximidade, que não é só uma doação de dinheiro mensal para a Céfaras dos franciscanos, ajude a manter um pouco da sensibilidade em relação à situação que o nosso país está vivendo, que é uma situação de muita pobreza. É uma situação de pouca efetividade dos direitos sociais, né? Então, rasgaram realmente a Constituição Econômica lá atrás e o que virou a gente não sabe o que é. Então, eu acho que a gente precisa estar por perto e tentar trazer as ferramentas para mudar essa realidade. Então, a sua visão sobre o direito não é de que ele apenas conserva as estruturas, mas ele também pode ser instrumento de emancipação social. Eu entendo que sim. Mas para ele ser esse movimento, para ele trazer essa emancipação, ele precisa beber mais da realidade, né? E esse Entendi. congresso talvez precise ser mais aberto a essa realidade. A gente vê hoje um congresso também muito engessado, né? Muito de escrivaninha, digamos assim. Eu acho que a gente precisaria sensibilizar para uma nova coalizão nacional, como gosta de dizer o professor Bresser, né? Talvez uma nova coalizão nacional, algo que olhe realmente o que é ser um país republicano, com interesse público, que prevaleça, né? Com um Estado que não provoca a violência, mas que ouve, que acolhe, que busca refletir sobre as suas estruturas, né? Ô Cris, o nosso amigo professor Ottaviani virá aqui, né? Dar uma entrevista para nós, não é isso? Isso. Que dia que é? Por hora, a gente ainda não fechou a data, mas talvez dia 6, né? Dia 6, Aliás, queríamos já te convidar para você estar conosco para entrevistá-lo, né? Obrigada. Mas se você pudesse falar um pouquinho dele, você tem amizade, vínculo, né? Se você pudesse. Tenho muita admiração pelo professor Ottaviani. Eu acho que ele é o intelectual, bom político, né? Agregador, ele é uma pessoa de coalizões, né? Ele acho que assim como Haddad tem uma capacidade de articulação das diferenças, de conseguir conversar com pensamentos diferentes, que é muito importante hoje, né? Acho que a gente tem se isolado muito e ele traz essa capacidade. E ele é muito técnico. Eu fico muito feliz com o trabalho que ele está fazendo na SUSEP. Ele fez um excelente trabalho no CAD. Eu acho que a nossa política brasileira ganha muito com a presença do Ottaviani. E ele não deixa... Acho que está fechado dia 6, hein? Não Isso, muda, dia não. 6, dia 6. Senão atrapalha aqui todo o esquema. Tá. Viu, Cris? Põe na tua agenda. E é um desses professores do Largo São Francisco que não deixam o pessoal perder o senso de justiça, né? Ele vai trazendo essa questão até o último ano e no mestrado e para sempre, né? É isso. Edu, temos ainda uns 5 minutinhos? Temos, né? Então ainda, se quiser fazer mais uma. Cris, projetos daqui para frente, assim, como que você está trabalhando? Tem o livro do professor De Chiara, né? Mas além disso, o que você está pensando para a sua carreira? Eu gosto de bons diálogos, né? Então eu olhei muito para fazer um pós-doc, conversei com alguns professores. O pós-doc por si só não é nada, né? Porque ele não te dá o título, mas para mim é importante abrir canais de diálogo. Eu acho que eu teria umas 4 ou 5 oportunidades de fazer o pós-doc hoje, mas eu acho que quem me provocou mais nessas conversas nos últimos meses, com um diálogo que mexeu muito comigo na forma como eu penso a realidade brasileira, foi o professor Bresser, né? Então, pensei muito e devo propor algo para fazer na Fundação Getúlio Vargas, e faz todo sentido. Com ele lá. Então, Muito provavelmente, sim. Olhando a questão nacional. Eu também dialoguei muito com meu marido na construção da tese dele, né? Foi acho que uma boa interlocutora. Mas é um diálogo necessário e não é um diálogo do pós-doc pelo pós-doc, mas ali aproveitar para beber um pouco da fonte. A Fundação Getúlio Vargas também traz essa tradição, né, muito interessante na aplicação das ciências sociais, que eu acho que podem me agregar em tantas coisas no direito, né, para eu
eu estruturar as coisas de forma diversa e tudo. Então, eu tenho pensado muito em seguir um pós-doc com ele na FGV. Ele já até deu as coordenadas do que ele gostaria de ver, né, nesse projeto. A gente tem conversado sobre o artigo que eu escrevi, eu estou com outro estruturado também. Que seria, se você puder falar um pouquinho das coordenadas, assim, que pode sair daí? Só para... Bom, primeiro, assim, se puder. Do mesmo jeito que ele me provoca, eu o provoco muito também, né? Eu acho que tudo começou por conta daquela discussão no Mangaba sobre o sistema financeiro nacional, que ele não me deu nenhuma resposta e mandou assistir o curso dele. Eu era muito perguntinha no curso e continuo perguntando até hoje. Que sistema financeiro nacional é esse que faz sentido para um país, né, que busca efetivar esse interesse nacional? Boa questão. Né? Muito legal. Eu acho que essa é uma problemática importante. Eu acho que outra questão que eu tenho visto muito com ele, que eu o provoco, eu acho lindo o novo desenvolvimentismo, tenho lido para aprender sobre ele, mas onde está a estrutura jurídica que vai... Que o apoia. Que vai viabilizar. Exato, que vai viabilizar muito esse novo boa, desenvolvimentismo. Muito boa questão. Muito boa. Eu acho que a gente tem que desenhar esses caminhos, porque não estão claros. E o terceiro ponto é essa questão do interesse nacional e capital nacional. Deixa só um adendozinho, né? Adorei essa tua coisa. Porque eu sempre coloco o seguinte, bom, o novo desenvolvimentismo, ok. Mas o que faz a dimensão retórica de persuasão que viabilize ele virar política? Né? No caso da combate à inflação, a teoria da inflação inercial, tivemos a sorte dos autores, os teóricos viraram policymaker. Então não precisou persuadir, eles mesmos aplicaram. Né? Então tem essa coisa de como a teoria vira política. Né? Agora, você está trazendo uma outra coisa importantíssima, qual a estruturação jurídica disso, né? Para viabilizar? Não é nem só a dimensão política, mas a dimensão jurídica. Fantástica essa tua... A forma jurídica da economia política. A forma jurídica da economia política do novo desenvolvimentismo. Fantástico. Então é isso que fantástico. E ele fala que está tudo lá. Então a gente está procurando ver onde que está, porque para ele está claro, mas talvez para os estudiosos da obra dele não está tão claro assim. E ainda mais para os juristas que vêm de um outro mundo. Então é isso que a gente tem dialogado, é sobre isso que deve ser. E é só você para poder fazer isso, porque toda a expertise dela no direito e o conhecimento da obra do Bresser. Exato. Né? Então é você mesmo que vai fazer isso aí. Não, e aproveitar, né, dessa troca com ele que é incrível, que é realmente enriquecedora para qualquer um. Fantástico. Bom, Cris, queremos te agradecer muito, muito, muito. Sabia que ia ser bom, mas até superou minha expectativa. Obrigada. E reiterar aqui que você precisa estar aqui dia 6. Isso. Pra gente ter... Dia 6 de setembro? De setembro, Se você o problema é que eu tô em Torres del Paine. Então... vamos acertar essa agenda. Mas, enfim, com certeza eu vou seguir o... Tá. Muito obrigado. Obrigado, Cris. Foi muito legal. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Tua brilhante participação também. E agradecer a todos. Obrigado.